Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de informática para concursos comigo, Alessandro Borges. Hoje, pessoal, nós vamos iniciar o módulo de internet, que é a nossa rede mundial de comunicação. E nessa nossa primeira aula, nós vamos fazer uma rápida introdução a ela. Detalhe importante, não esqueçam de compartilhar e curtir os nossos posts nas nossas redes sociais. Seguindo, vamos lá. Para a gente começar na nossa videoaula, nós vamos rapidamente trabalhar com uma questão voltada para concursos. Vamos lá, o que diz a questão? A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor, no qual os computadores dos usuários operam como clientes conectados aos servidores, que funcionam como provedores de acesso e de serviços de correio eletrônico, transferência de arquivos e acesso a páginas da web. Então vejam, se você parar para pensar em um consenso comum, você vai dizer que a questão está correta. E de fato ela está correta. Porém, nós temos vários aspectos e vários detalhes dentro dessa questão que precisam ser trabalhados. Por exemplo, a internet ela segue o modelo cliente-servidor? Sim ou não? O que é o modelo cliente-servidor? Então vejamos. Primeiramente, o que é a internet? A internet é a rede mundial de comunicação pública, composta por outras redes menores espalhadas pelo planeta. Então, pessoal, a internet é uma rede mundial de comunicação pública. Quando eu digo que a comunicação existente na internet ela é pública, significa que qualquer pessoa pode utilizá-la. Não existem restrições de raça, de cor, de credo ou de opção sexual. Então, qualquer pessoa pode usar os recursos da internet. Não significa dizer que ela é gratuita. Por exemplo, para você ter internet na sua casa, você paga a conta de telefone. Você paga para a operadora de telefonia para que ela te forneça o sinal de conexão com a internet. Então entenda, ser pública não significa ser gratuita. Por exemplo, o táxi é um transporte público, porém ele é gratuito? Não. Outro detalhe importante, a própria palavra internet significa redes interconectadas. Ou seja, a internet ela é a maior rede que existe, composta de outras redes menores. Então vejamos aí algumas das redes menores que estão dentro da internet. Dentro da internet nós temos redes públicas, redes que não possuem restrições quanto a quem pode utilizá-las. Vejamos, quando nós falamos de redes públicas, são aquelas que estão normalmente em servidores compartilhados. Servidores que não possuem restrições quanto a quem pode utilizá-las. Exemplo. Um site de comunicação, um site de notícias, ele pode estar numa rede pública. Ou seja, qualquer usuário pode acessar as notícias contidas dentro dele. Um outro tipo de rede é a rede privada, que possui servidores dedicados de acesso restrito e protegido de uso exclusivo da organização. Como que funciona então uma rede privada? Uma rede privada normalmente ela tem servidores dedicados. Esses servidores dedicados eles podem estar localmente armazenados, tá, dentro da área física daquela instituição, daquela organização, ou pode ser um servidor dedicado em nuvem, dentro da internet. O grande detalhe é que esse servidor dedicado ele é de uso exclusivo da organização. Ou seja, uma outra empresa ela não compartilha recursos daquele servidor. Exemplo, os bancos. Os bancos utilizam servidores dedicados. Por exemplo, o Banco do Brasil, apesar de ser um banco público, possui uma rede privada de comunicação, restrita aos usuários, aos funcionários e aos clientes. Seguindo, um outro tipo de rede importantíssimo para a gente são as redes híbridas. São aquelas que possuem parte de seus recursos compartilhados com o público, em geral, e parte de seus recursos em servidores dedicados. Então vejam, existem redes que para economia, tá, elas utilizam parte de seus recursos privados em servidores privados, em servidores de acesso restrito e limitado, e outros recursos menos importantes em servidores públicos, que qualquer usuário pode utilizar, pode acessar esse recurso. Seguindo, redes comunitárias mantêm serviços e servidores de uso comum, porém com o objetivo de atender um segmento social específico. Por exemplo, várias organizações internacionais, tá, que compartilham, que distribuem, que desenvolvem Linux, utilizam muitas vezes servidores comunitários. São servidores compartilhados entre eles,
mas para um uso e uma finalidade específica. Desenvolver Linux. Dentro da internet nós temos várias redes dessas, redes comunitárias, redes onde os indivíduos se juntam para oferecer um determinado serviço ou atender um determinado segmento social específico. Por exemplo, o site da OAB. As informações contidas na parte privada do site da OAB. Qualquer indivíduo pode ter acesso? Não, apenas aqueles que têm a inscrição na OAB. Então nós podemos dizer que o sistema da OAB está dentro de uma rede comunitária, ok? Seguindo. Aqui eu tenho um exemplo de um sistema chamado LocalWeb, que é uma das empresas hoje internacionalmente reconhecidas, que permitem que os usuários armazenem sites. Essa empresa ela oferece sistemas de armazenamento compartilhados e sistemas de armazenamento dedicados, que utilizam servidores dedicados e específicos. Ou seja, quando eu quero criar um site, armazenar um site dentro da internet, eu posso armazenar meu site dentro de um servidor com outros usuários, ok? Nesse caso, eu não tenho acesso ilimitado aos recursos, eu tenho um acesso limitado, porque outras pessoas usam o mesmo servidor que eu, ou eu posso ter um servidor dedicado. Somente eu poderei manipular os dados contidos dentro desse servidor. Então, dependendo do serviço, se for um serviço de alta segurança, o ideal é que eu tenha um servidor dedicado. Agora, se for um serviço simples, como um blog, por exemplo, eu posso utilizar um servidor compartilhado. Os servidores dedicados, normalmente, eles estão dentro de redes privadas ou redes comunitárias, que atendem um segmento social específico. Enquanto os servidores públicos, eles são mais comuns em redes públicas ou em parte de uma rede híbrida. Fechado? Seguindo.